Eu vim nessa live aqui de hoje agradecer a todo mundo que me apoiou. Se vocês viram o meu último vídeo, era um vídeo realmente num tom em que vocês nunca me viram falando. Eu realmente, até agora, não consigo entender porque o governo do meu país resolveu me difamar. Não consigo entender. Não consigo. Porque o governo do meu país, numa advocacia geral da União chefiada por um homem cristão, que é Jorge Messias, resolveu fazer uma oferenda ao pai da mentira, que são essas representações me censurando, censurando outros cidadãos e falsamente nos acusando de fazer parte de uma rede de desinformação. Érica Hilton é quem inventou essa mentira e apresentou à AGU, que tinha a obrigação de pedir as provas, ou então de responsabilizar a Érica Hilton por ter inventado uma mentira gravíssima sobre nós, como fez. A AGU retirou a censura sobre mim, mas não sobre os demais cidadãos, o que não faz nenhum sentido. E mais, a AGU, no documento que retira a censura sobre mim, reforça a história de que nós seríamos parte de uma rede de desinformação, o que é mentira. E aí, assim, eu quero agradecer muito a todo mundo que me apoiou, porque quando a gente está do lado correto, os demônios se levantam, né? Os demônios se levantam. E vocês vejam, eu dizia que o PL da misoginia seria utilizado para calar mulheres. O que é que aconteceu? Mesmo sem ter sido aprovado, a primeira medida do PL da misoginia foi a AGU mandar censurar uma jornalista mulher, a pedido de Érica Hilton. Então se confirmou o que eu tinha dito. E agora se confirma uma outra coisa que eu sempre bato muito forte aqui, que é a teoria da ferradura. Os extremos se atraem. Érica Hilton resolveu mirar em mim, inventar uma história sobre mim para me censurar. A AGU encampou essa história. Quem é que está ajudando Érica Hilton a me atacar neste momento? O outro lado da ferradura. Eduardo Bolsonaro, Carlos Bolsonaro e seus pets de estimação. O outro integrante com o Eduardo Bolsonaro da dupla Pink Cérebro, neto de ditador Paulo Figueiredo, outro Nepo Baby carioca. Os Nepo Babies cariocas geralmente não gostam de mim, porque eles odeiam o maldito do paulista que inventou o trabalho. Tem o outro rapaz que eu não lembro como é que chama. O Alan dos Demônios, também conhecido como mendigo do Pix. E exatamente por isso que eu agradeço demais a quem teve coragem de me defender. A quem teve coragem de defender o correto, o fim da censura, a reposição da verdade. Porque quando você defende isso, você é atacado pelos dois extremos de gente endemoniada. Os dois extremos de gente que é refém do pai da mentira. E esses extremos têm fãs muito apaixonados. Então, assim, eu quero fazer um agradecimento público aqui à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que repostou o meu vídeo que foi parar no Instagram, daquele momento em que eu estava desesperada por estar sendo difamada pela AGU. A Michele Bolsonaro é cristã, ela viu uma oferenda ao pai da mentira ali, obviamente ela ficou contra. E foi muito corajoso ela fazer isso num momento em que integrantes da família Bolsonaro que a atacam, como essa turminha do Eduardo ou o Carlos, esse pessoal disfuncional que tem aí, que tá endemoniado mesmo, em momentos em que eles estão me atacando, foi muito importante. Foi muito importante. E aí vocês vão ver em todos os lugares, esses endemoniados sempre tem muito seguidor, né? Então, gente repetindo o que eles inventaram sobre mim, né? Então, vamos aqui agradecer as pessoas que me apoiaram, tá? Então, eu vou colocar aqui algumas das falas das pessoas que me apoiaram, e gente que eu nem conheço pessoalmente, tá? Alguns que eu conheço, vou compartilhar aqui. Sérgio Moro. A AGU notificou a jornalista Madeleine Lasco para suprimir um post no qual ela fez uma crítica ao projeto de lei que criminaliza a misoginia. Alega a AGU que a crítica confunde o texto do projeto, que o post espalha desinformação, papapá. E aí, diz Sérgio Moro, convém ao chefe do AGU checar esses excessos, pois será indagado sobre eles na sabatina do Senado. Eu vou compartilhar mais um aqui, de uma pessoa que eu nem conheci pessoalmente, que é a deputada Rosana Vale,
que eu agradeço demais pela postura coerente. 30 anos, levando meu trabalho a sério para isso! O desabafo de Madeleine Lasco é mais um alerta para o Brasil. Estou sendo censurada pela Advocacia Geral da União do governo Lula, a mando de Érica Hilton. Depois da repercussão, a AGU recuou. Disse que não era bem para remover o conteúdo da jornalista. Mas se não era para remover, por que então notificou? Agora, podem chamar do que quiserem para amenizar. Mas quando o Estado entra em campo para pressionar, para derrubar conteúdo crítico, esse é um sinal muito perigoso. Em qualquer democracia, discordância se enfrenta com argumentos e não com censura. E aqui vai mais uma contradição. A deputada Érica Hilton diz defender mulheres, mas pelo visto, só as mulheres que concordam com ela. Porque quando uma mulher diverge, critica, vai contra, aí a coisa muda. Governo nenhum pode ameaçar, controlar a opinião ou calar a imprensa e nem ninguém. Se você também defende a liberdade de expressão e quer ver conteúdos como esse aqui sobre o que está acontecendo no Brasil com quem pensa diferente, me segue aqui. Agradeço demais a deputada Rosana Vale pelo seu posicionamento firme. Vamos aqui a mais alguns. Eu quero, vamos dizer, agradecer mesmo a tanta gente, né, que está falando sobre mim. Aqui, olha, o Deltan Dallagnol fez um vídeo também no dia, vamos ver aqui. E censura quem criticou o PL da demanda aos 10 usuários, a censura. Ou, se você critica misoginia e a... Peraí que eu vou adiantar, tá? Colocar no pedaço aqui. Porque o PL da misoginia amarra coisas que você pode falar sobre mulher. Lembra do Neymar? Tá de Chico? Perguntou, tá de Chico? Fez uma brincadeira? Ele ia ser alvo desse PL. Aí segue aqui, ó. Está comprovado. Eu acabo de receber do X de Elon Musk um pedido de censura feito por Érica Hilton e levado adiante pela AGU. Se juntaram para pedir para eu deletar um post. E amanhã eu farei live da censura no meu canal. Pela primeira vez em 30 anos de jornalismo, eu terei de apagar o que escrevi a mando oficial de um governo. Pior, dizem fazer isso para combater misoginia. Pior ainda, Madeleine, dizem fazer isso para defender a democracia. Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia. Que vergonha, Gil. Que vergonha. Madeleine não é uma militante digital, não é uma anônima, é uma jornalista reconhecida com 3 décadas de carreira que se viu notificada pelo governo porque ousou discordar do projeto de lei. E aqui está a ironia que devia envergonhar todo mundo que defende esse projeto da misoginia. Um projeto que supostamente protege mulheres está sendo usado para censurar e calar uma mulher. Gente, isso não começou ontem. Em janeiro de 2026, a Érica Hilton ela pediu para a AGU que agisse contra perfis que, segundo ela, espalhavam fake news sobre o PL da misoginia. E agora, esse mesmo Jorge Messias, que construiu uma máquina de censura na AGU, que transformou a AGU num instrumento de perseguição política, que usa notificações extrajudiciais para intimidar jornalistas, esse homem vai ser sabatinado pelo Senado no dia 28 de abril para ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. Eu vou repetir. O homem que está censurando a imprensa, pessoas comuns, ele quer ser ministro do STF, indicado por Lula. Se o Senado aprovar o Jorge Messias, não estará apenas dando um cargo ao ministro de Lula, vai estar premiando um arquiteto de um sistema de censura estatal com uma cadeira vitalícia no tribunal. Um tribunal que deveria proteger a liberdade de expressão. Você acha que vai dar boa? Você acha que o Senado deve aprovar quem persegue jornalistas? Então, eu acho que essa é uma questão. A sabatina de Jorge Messias é no próximo dia 28, e eu vou compartilhar com vocês. Tem 2 propostas, 2 projetos, mas eu vou compartilhar um, porque os 2 são muito semelhantes. É do Mendonça Filho, o Deltan Dallagnol apoiou. Tem um outro que eu vou compartilhar, que ele é igualzinho, tem apoio de muito mais pessoas. Espera aí que eu vou achar ele aqui certinho. Deixa eu ver se... Não, esse é o 4. Aqui, é esse aqui, ó. Para a pauta. Ué, cadê? Não compartilhou? Ó, ele já está pronto para a pauta na Comissão de Constituição e Justiça, tá vendo? Ele já está pronto para votar. Aqui, ó. Ele é de Adriana Ventura, Gilson Marques e Marcel Van Hatten. Aliás, agradeço muito o apoio da Adriana. Ele está assinado por diversas pessoas e ele acaba com o Ministério da Verdade, que é a Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia, que é esse órgão que está nos censurando. Eu acredito que a sabatina de Jorge Messias deveria ser condicionada à extinção desse órgão. Porque, assim, esse órgão recebeu uma mentira vinda do gabinete de Érica Hilton, mandou censurar cidadãos comuns e uma jornalista. E referendou, endossou a mentira de que todos fazem parte de uma rede de desinformação. Avalia no período eleitoral. Todos os adversários de Érica Hilton serão censurados pela AGU? Todo mundo que é contra a esquerda será censurado pela AGU? Eu entendo
eu entendo que esse órgão tem de sair do ar. Vou colocar aqui mais pessoas que manifestaram apoio. Não vou conseguir colocar todas, porque foram muitas mesmo, graças a Deus, tá? Aqui, olha. O Renan Santos, presidente do Missão. Pra você, ela perseguiu homem ou perseguiu mulher? Pois é, a presidente da comissão da mulher, obviamente, iria iniciar uma perseguição sem fundamentação jurídica contra uma mulher. Erika Hilton foi pra cima da jornalista Madeleine Laxo. Por qual tema? Ela disse que Madeleine Laxo produziu fake news, mas não foi ela. A coisa fica maluca quando a gente descobre que foi a AGU, a Advocacia Geral da União, que não deveria estar trabalhando a favor dos interesses persecutórios de uma deputada federal, mas agora tá. Foi pra cima não só da Madeleine, mas de outros jornalistas, com uma argumentação vazia, a de que ela havia produzido fake news por falar de um determinado projeto de lei que já tinha sido arquivado, ou seja, algo que não interessa, que não deveria ser matéria de uma ação, e muito menos matéria de uma ação oriunda da AGU, que a gente percebe que o sistema da misoginia vem sendo instrumentalizado pelos agentes políticos de esquerda, de modo a permitir que o Estado faça uma perseguição completamente desarrazoada contra qualquer um que ataque símbolos da feminilidade brasileira. E pois é, amigos, a Erika Hilton virou um símbolo de feminilidade, por mais bizarro que isso pareça. Opa, posso ser perseguido por ter falado isso, mas tudo bem, a gente tem que tentar sustentar o fogão, não é? O lance é, só porque ela foi criticada, sejamos honestos, só porque ela foi criticada pela Madeleine, é mais do que suficiente pra Madeleine ser perseguida. É mais do que suficiente hoje em dia para que pessoas percam páginas, canais, que gente que produz conteúdo na internet simplesmente desapareça. Há uma perseguição sendo tocada por gente que quis defender a mulher, fazendo a perseguição contra mulheres e por muitas vezes nem mulher sendo. Por falar de quem tá falando. Por favor, compartilhe esse vídeo e marca aqui o nome de uma mulher da tua família. Pode ser sua irmã, sua esposa, sua amiga. Marca todas elas. As mulheres têm que acordar pra esse absurdo, que é a perseguição contra outras mulheres, oriunda apenas de um ato de vontade de uma pessoa narcisista, maluca, que acha que é modelo de passarela. Concorda comigo? Então já me siga aqui. Meu nome é Renan Santos, eu sou pré-candidato à presidência da República. Agradeço ao Renan Santos, Amanda Vettorazzo também se manifestou. Estou tentando achar aqui. Roberto Freire também se manifestou. Sávio de Maio se manifestou. Vou colocar aqui para quem não viu. Gente, teve muita gente que se manifestou. Vou colocar para quem não viu aqui o post da Michelle. A Michelle repostou o vídeo, o meu vídeo. Eu agradeço muito mesmo. Agradeço muito mesmo. Agradeço mesmo. Demais, de coração. A coragem de ter ficado ao lado da verdade em defesa da mulher. A atual primeira-dama, dona Janja, que diz tanto defender a mulher, não falou um A até agora. Significa, né? Significa. Enfim, quero colocar aqui quem mais. Deixa eu só ver. Vou colocar aqui uma coisa muito importante que aconteceu, que foi a nota da Lexum. A Lexum é uma entidade muito séria de defesa da liberdade de expressão, que, gente, fez uma nota irretocável. Irretocável. Aqui, olha, eu vou ler. Vou até colocar ela maior, olha. Eles vão, olha, chegou ao conhecimento, a notificação encaminhada, informando que sua conta foi objeto de pedido de remoção em razão de postagem. O episódio ultrapassa o debate teórico e materializa um caso concreto de intervenção estatal no espaço público de circulação de ideias, a exigir cautela redobrada e fundamento jurídico adequado. O exame revela que a narrativa apresentada pela Advocacia Geral da União apoia-se em duas premissas factuais equivocadas. A primeira consiste, ele vai colocando tudo certinho, fala da liberdade de expressão. Olha, é uma nota, gente, se vocês quiserem, eu vou até mandar nos meus grupos, tem o link aqui na descrição, vou mandar nos meus grupos daqui a pouquinho a nota da Lexum, para que todo mundo leia. Eu agradeço, assim, demais a coragem de fazer isso. Por que eu estou fazendo tanta questão de agradecer? Quero agradecer a quem faz parte dos meus grupos, que me apoiou, que foram muitas pessoas, que me mandaram mensagens, nem sempre eu consegui receber todas, porque é isso, né? Nesse momento em que a gente vê todos os autoritários se juntam para atacar a mesma pessoa. Erika Hilton se junta com Jorge Messias, que se junta com Eduardo Bolsonaro, com Carlos Bolsonaro, com Paulo Figueiredo, com Alan dos Santos e com o coisa do bigodinho, como é que chama? Trombadinha do dossiê Xaropinho. Todos eles mirando a mesma pessoa. Censura nunca mais. O objetivo é censurar as mulheres que questionem os desmandos dos políticos. Que Deus te abençoe, é o que diz o Walter Francisco Lousano. Caio Viano, o que me deixa triste é que muitas pessoas próximas de mim estão se calando diante da censura. Caio, isso é algo que acontece, porque as pessoas começam a ficar com medo. Então, o que eu digo, quem tá com medo, às vezes, a pessoa não tem condição de falar, mas se você não tem condição de falar, apoia quem tem condição de falar neste momento. Enfim, gente, a live já tá com 20 minutos. Eu fiz essa live para agradecer as pessoas que estão do meu lado.
E eu quero terminar essa live fazendo uma oração por toda essa corja de endemoniados, de adoradores do pai da mentira, que se uniu contra mim. Eu sei que quando os demônios se movimentam, significa que a gente está fazendo o trabalho que deveria ser feito. Eu sei disso. E eu sei que nós devemos orar por todas as almas, para que se livrem dos demônios. Eu não sei se você que está me vendo é uma pessoa que crê em Deus, é uma pessoa que não crê. Eu vou fazer uma oração que eu fazia muito na Jovem Pan, eu fazia essa corrente de oração quando eu estava lá. Eu ainda tenho essa corrente de oração, que é a corrente do Salmo 140. Na Bíblia protestante, na Bíblia católica, ele é o Salmo 141. Esse salmo também está na Torá judaica, é um salmo de Davi, um salmo davídico, por isso está na Torá judaica, e ele também está no Alcorão. A versão desse salmo que eu gosto de orar é a versão da NVI, da Bíblia NVI, Nova Versão Internacional. Em outras Bíblias ele pode ter, em outras traduções, alguma divergência, e faz muito tempo que eu não faço isso, e eu vou orar aqui esse salmo. Eu vou orar esse salmo publicamente, para que Deus interceda na cabeça, na alma e no coração de Érica Hilton e seus seguidores, de Jorge Messias, dos seguintes servidores da AGU, que me difamaram, que inventaram mentiras contra mim: Guilherme Meyer Caribé, Rogaciano Bezerra Leite Neto, Rafael Ramos Monteiro de Souza. Oro também neste momento por Clarice Calisto, que também assinou algo que mente sobre mim. Oro nesse momento para que Deus retire os demônios e as tentações de mentira que estão na cabeça, no coração e, sobretudo, na língua de Eduardo Bolsonaro e Carlos Bolsonaro, do outro integrante da dupla Pink Cérebro, Paulo Figueiredo, de Alain dos demônios, se bem que eu não sei se adianta orar para alguém que serve aos demônios, daquele outro rapaz, discípulo de Aleister Crowley, como é que chama? Senhor, não sei o nome desse rapaz, apelidado de Trombadinha dos Dossiês e Xaropinho, que é um servidor de espíritos das trevas, mas oro por todos eles que operam juntos a favor da mentira e contra quem luta pela verdade e pela liberdade. Eu vou orar em nome de todas essas almas, o Salmo 140. Livra-me, Senhor, dos maus, protege-me dos violentos, que no coração tramam planos perversos e todos os dias provocam guerra. Afiam a língua como a da serpente, veneno de víbora está nos seus lábios. Protege-me, Senhor, das mãos dos ímpios, protege-me dos violentos que pretendem fazer-me tropeçar. Homens arrogantes prepararam armadilhas contra mim. Perversos estenderam as suas redes. À beira do caminho armaram ciladas contra mim. Eu declaro, Senhor, Tu és o meu Deus. Ouve, Senhor, a voz da minha súplica. Ó soberano Senhor, meu Salvador poderoso, Tu me proteges a cabeça no dia da batalha. Não atendas aos desejos dos ímpios, Senhor. Não permitas que os planos deles tenham sucesso para que não se orgulhem. Recaia sobre a cabeça dos que me cercam a maldade que os seus lábios proferiram. Caiam brasas sobre eles e sejam lançados ao fogo em covas das quais jamais possam sair. Que os difamadores não se estabeleçam na terra. Que a desgraça persiga e destrua os violentos. Sei que o Senhor defenderá a causa do necessitado e fará justiça aos pobres. Com certeza os justos darão graças ao teu nome e os homens íntegros viverão na tua presença. Amém. Amém. Oro esse salmo em nome de todas essas almas endemoniadas que estão fazendo o serviço do pai da mentira. E aqui, terminando, eu quero fazer um apelo especial a alguém que pode chegar a um posto muito importante no Brasil, que é o de ministro do STF, Jorge Messias, ministro da AGU, da Advocacia Geral da União. Ministro, sei que estamos em polos ideológicos opostos, mas pessoas em quem eu confio me disseram que o senhor é verdadeiramente um homem cristão, é verdadeiramente um homem de fé. O senhor não pode servir ao nosso Senhor Jesus Cristo e ao pai da mentira ao mesmo tempo. A AGU, sob o seu comando, sob o comando de um homem de Deus, ergueu um monumento ao pai da mentira, que é essa representação. A primeira representação é mentirosa. Ela é mentirosa, e o senhor sabe. E a segunda, que retira a censura minha, um avanço que eu agradeço, não retira a censura dos demais.
e persiste na mentira, na infâmia, e nos acusar de fazer parte de uma rede de desinformação que sequer existe. Como é que um homem de Deus pode permitir que, sob a sua autoridade, seja erguido um monumento ao pai da mentira? Acabe com essa mentira, ministro. Não tem por que manter a mentira. Acabe com a representação. Reconheça que é mentira a acusação tão grave que nos fizeram. Retire a censura sobre os demais. Como pode um homem de Deus permitir que se persista numa perseguição demoníaca, com base em mentiras? Uma perseguição tão demoníaca que está atiçando almas demoníacas até do outro espectro político. O senhor não vê quem está apoiando isso? A natureza da alma de quem apoia esse tipo de coisa, de quem ficou feliz com esse tipo de coisa, ministro. Sua sabatina é logo mais, dia 28. O senhor sabe o que era o correto? Era fechar todo esse departamento que tem operado como um braço do pai da mentira. O senhor não pode permitir que a AGU, sendo comandada por um homem de Deus, sirva ao pai da mentira. Feche o Ministério da Verdade, ministro. Eu deixo aqui esse pedido ao senhor, para que o senhor pense, para que o senhor ponha a mão na consciência. Um homem de Deus não pode permitir que, sob a sua autoridade, seja erguido um monumento ao pai da mentira, como está sendo feito aqui. O meu país está me difamando. O governo do meu país está me difamando. Está difamando outros cidadãos. Para quê, ministro? Para quê? É só isso que eu deixo. É só isso que eu deixo de súplica. Eu vou ler aqui quem são os apoiadores. Aqui, o Michel Endo dando boa noite, o Daniel Danfilo dando boa noite. Ah, ele lembrou o nome do Trombadinha. Aqui tem um monte de endemoniados. Existe uma diferença, uma luz apagada e uma luz queimada. Os endemoniados que estão aqui no chat, espalhando mentiras sobre mim, eu rezo também, para que vocês parem de ceder à tentação do demônio. E eu rezo também, para que Deus faça com que os difamadores não se estabeleçam sobre a terra. Eu rezo o Salmo 140, para que Deus faça o que sempre fez ao longo da história com os violentos e difamadores. Amém, amém, amém. A esquerda sempre se une contra a direita sempre se divide para atacar a própria direita. Exatamente. 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 Bom, eu quero agradecer muito a todos vocês, essa a atualização. Podem se levantar as trevas, eu não tenho medo. Tem muita gente boa ao meu lado, como eu já trouxe aqui. Quero agradecer demais aos meus apoiadores, quero agradecer demais a vocês que me acompanham aqui no canal, a vocês que se tornaram membros do canal para me ajudar, a vocês que estão nos meus grupos, sobretudo, e quero agradecer demais a quem está aqui também, aprendendo comigo, aprendendo, né? Vocês estão vendo aí no chat quanto endemoniado surge para me difamar. E muita gente fala, como é que você aguenta isso? Quando você caminha do lado do justo, vão te difamar. Então, assim, ao mesmo tempo, Érica Hilton inventa que eu faço parte da rede de desinformação e Eduardo Bolsonaro e Carlos inventam que eu persegui a direita acusando que faço parte de uma rede de desinformação. Cada um me acusa de ser do lado do outro, sendo que é impossível ser as duas coisas ao mesmo tempo. Por que uma pessoa vê que estão me acusando de duas coisas opostas e que isso é suspeito e não suspeita? Já está endemoniado. Demônio tenta. Tem pessoas que têm uma vida, estão com frustrações nas vidas delas e começam a se meter naquilo que é do demônio mesmo, que é do demônio. E aí elas juram que é verdade, que tem registro, aí elas têm uma foto, tem não sei o quê. O pessoal da Érica Hilton e o do Eduardo e do Carlos Bolsonaro é o mesmo tipo de gente. É endemoniado. É endemoniado. E como é que eu resisto? Não é só com a fé. É com a fé e é com técnica também. Conceição, muito obrigada, viu? Você está aqui desde sempre dando força, aí eu te agradeço demais, te agradeço a todo mundo que está me dando força. Enfim, eu também resisto com técnica. Aqui, ó, Gisele se tornou membro do canal. Muito obrigada, Gisele, muito obrigada. A semente do mal só germina em terreno fértil. Exatamente, exatamente. E quem
quem deixa a semente do mal fornecer fica orgulhoso disso muitas vezes. Eu sei que essa live está se alongando demais, então eu quero agradecer só finalmente. Os justos sempre vão ter pedras no caminho. Exatamente. Muito obrigada. Luana Campos também. Muito obrigada. E olha, gente, tenho uma filha de 2 anos e digo, farei o possível para ela não passar por essa cultura woke. Agradeço também a todo mundo que confia no método que eu uso para me defender, que é utilizar para sua própria vida, que é o autodefesa verbal. Tem o QR Code aqui na tela, o link na descrição. E peço desculpa a quem eu ainda não consegui responder. São muitas pessoas apoiando, tá? E eu não consegui responder todo mundo, nem quem me mandou o WhatsApp, mas irei responder. Tô aqui, peço a todos que acreditam em Deus, que rezem por mim, porque eu cheguei à conclusão de que realmente o jornalismo profissional é impossível hoje no Brasil. Ou você senta no colo do Lula, ou você senta no colo do Bolsonaro, porque senão vão te difamar, vão te perseguir, vão te censurar, vão ameaçar sua família de morte. Se você não senta no colo de um dos dois, você não tem defesa. E sentar no colo de qualquer um dos dois não é fazer jornalismo. São 30 anos e eu estou chegando à conclusão de que, de repente, deu. De repente, deu. De repente... a Conceição Feltrin já fez 2 lives apoiando você. Eu nem tive tempo de ver, você acredita? Vou lá olhar. Conceição, muito obrigada. Agradeço aqui ao Feltrin. E, enfim, eu estou pensando, de repente, em ir para outras frentes de combate. Ir para outras frentes de combate. É isso. É isso. Valeu, pessoal. O jornalismo se tornou impossível. Tá aí um lado falando que eu faço parte de não sei o que de rede de desinformação, o outro lado dizendo que eu persegui não sei quem, que eu sou satanista, entende? Pra quê isso? Pra quê? Feltrin é maravilhoso. Coragem e fé, Madá, estamos contigo. É isso, gente. Eu acho que, de repente, eu preciso buscar outras frentes de combate em que eu seja mais efetiva contra essa gente. Vamos rezar, se nos unirmos como povo e também em oração, temos muita força. Exatamente, eu creio nisso. Muito obrigada. Beijo a todos vocês, viu? Vou responder a cada um. Vou responder a cada um. Tchau.